Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Hoje, José Boto, português que foi apresentado como o cara responsável pelo futebol do nosso Mengão, deu sua primeira entrevista coletiva e vem chamando atenção às suas declarações. Ele falou que teve carta branca para trocar de comando, né? Todos nós sabemos que Filipe Luís tinha o seu contrato garantido apenas até o final de 2024, mas o dirigente, né, falou que analisou o perfil de Filipe Luís e viu que de fato ele tem tudo para se tornar um dos melhores treinadores do mundo. Isso mesmo, né? José Boto também disse que vai ter novas regras no clube para que assim não vaze mais escalações, não vaze mais informações de dentro da instituição. Então vamos aqui trazer um recorte da ESPN Brasil, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. A mídia brasileira analisando esse primeiro momento de José Boto à frente do Flamengo e, é claro, já projetando um 2025. Na sua opinião, o Flamengo tem tudo para fazer uma temporada boa em 2025? Chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários. Sim, ele confirma que o BAP daria a ele carta branca para mudar o Filipe caso ele entendesse que era necessário. Que bom que ele entendeu que não era necessário, Zinho. O que aconteceu, gente? Ô, Pascoal, o que aconteceu no camarote? Fala de novo aí. É whey? Ai, gente. Tem whey aí, é isso? Gente, ô Boto, sucesso pra você, um ótimo trabalho, que você possa se adaptar bem ao maior clube do Brasil, de maior torcida, de poder financeiro maior, né? Você está no time principal financeiro e de torcida do país, isso não é novidade, né? Você está, segundo o meu querido Oswaldo Pascoal, no incomparável, né? Você está no time com o melhor elenco do futebol sul-americano, e eu desejo toda a sorte, todo o sucesso, que ele possa vir com as ideias dele, né? Lá de fora da Europa. Como ele mesmo falou, eu li muito bem a entrevista dele, o Brasil não pode querer copiar em tudo da Europa. Foi fala do Boto, né? Uhum. Foi. O futebol brasileiro foi lá para buscar as coisas principais de profissionalização do futebol europeu, e ele disse na entrevista dele que o futebol europeu vinha muito no Brasil para aprender também com o Brasil na formação, que o Brasil continua sendo o país que revela a melhor matéria-prima que tem aqui no Brasil, no futebol sul-americano, o talento, a qualidade, e que ele vai priorizar isso. Eu estou muito assim empolgado, porque ele falou, vou priorizar a base, vou implementar e fazer com que volte a revelar jogadores como o Brasil sempre revelou, não ficar robotizando os jogadores, o talento natural do futebol brasileiro. Estou muito empolgado, feliz com isso, desejo todo sucesso para ele. Agora, no time principal, peraí, eu tô rindo, ele vai chegar e vai demitir o Filipe Luís? Dani, vai contar outra história. Aquele que bancou. Não, foi escolha da direção passada, porque corrigiu um erro, porque o Tite não estava dando certo, pegou uma solução caseira de um cara estudioso, de um cara com mentalidade europeia, mas que é brasileiro, que é o Filipe Luís, que se preparou para essa profissão muito jovem e foi uma aposta da diretoria passada, né? No momento decisivo, que era buscar uma conquista pelo menos no ano, que foi a Copa do Brasil, né? E aí deu certo, não tem como você chegar e tirar, né? Eu estou desejando todo sucesso para o Boto, acho que, né, pela fala dele, pelo que ele disse, me agradou muita coisa. Sim. Mas eu que escolhi, não foi. Não vai chegar e vai bancar de tirar o Filipe Luís. Já ia começar com uma pressão enorme da nação rubro-negra.
Então ele concordou com o que foi feito, analisou o que o Felipe Luiz vinha fazendo nesse período curto e sabe que é o certo, não tinha nem o que fazer. Pelo contrário, o Felipe Luiz é que vai ajudá-lo a se adaptar. E nós desejamos que ele possa trazer a sua experiência de fora e agregar naquilo que ele falou, a essência do futebol brasileiro, com o profissionalismo que o Brasil já tem, tá, gente? Volto a dizer, não está se inventando essa profissão que o Boto chegou para fazer. Sim. O Rodrigo Caetano está na seleção brasileira. O Alexandre Matos. O Anderson Barros está no Palmeiras. O Alexandre Matos está aí. E eu vou enumerar nomes e mais nomes. O Pelaipe lá no Cruzeiro também. Vários profissionais. Né? O Thiago lá no Red Bull Bragantino. Vários profissionais que desempenham muito bem essa profissão. E está dando uma abertura para vir agora um cara lá de Portugal, que tem também uma experiência boa, e que bom que isso aconteça, e eu espero que ele tenha sucesso. Eu estava rindo, porque assim, não vem contar, parece que é uma nova profissão, é uma coisa que não tinha no Brasil. Vamos falar o português claro para o nosso fã de esporte. E desejamos que ele tenha sucesso, porque ele está no clube que vai oferecer a melhor possibilidade para ele desenvolver o trabalho dele. Não, claro que tem no Brasil e a gente falou de vários profissionais aqui, é importante ressaltar, você está corretíssimo, Zinho. Talvez a grande diferença é que o Flamengo operava de um outro modo até o final da gestão anterior, né? Agora, com a chegada do BAP, ele traz também essa posição de diretor de futebol, que antes era ocupada pelo vice-presidente de futebol, que era o Marcos Braz, que fazia as negociações. Não se trata de certo ou errado, se trata de uma mudança na estrutura e no sistema de desenhar o Bruno Spindel, que era futebol. profissional, né? O Bruno Spindel ficava ali ao lado dele, futebol. Mas era sempre o Braz quem tomava frente nas negociações, né? Existia o Spindel ali, bem lembrado também. Agora, me chama a atenção, e eu concordo com o Zinho, acho que seria muito ruim, seria muito pouco inteligente tirar o Felipe do cargo, mas me chama a atenção ele efetivamente ter tido essa carta branca. Porque uma coisa é a gente falar por alto, eu ouvi. Não, hoje ele confirmou que o BAP virou para ele e falou, se você quiser trocar o treinador, a decisão é sua. Não seria inteligente trocar o treinador, Pascoal. O que o BAP fez, na verdade, foi passar para ele o seguinte recado, a partir de agora é com você. A partir de agora, o que acontecer, o que der certo, o que der errado, é por sua conta. Porque o BAP, já abrindo esse leque, claro que o BAP sabia que não ia mudar o treinador. Eles já tiveram um jantar lá em Portugal, já se encontraram, já conversaram e não iria mudar o treinador. Isso é de maneira muito clara. Agora, ele dizer que... Porque ele falou que bancou, né? O Zinho até estranhou. Porque o BAP deu a ele essa possibilidade. Se ele fala, se em um momento o BAP fala para ele assim, você tem carta branca para escolher o técnico a partir de agora e montar o time a partir de agora. Você tem que trazer, claro, para o presidente, para a comissão que vai ter como presidente, para analisar esses fatos, para analisar as possibilidades, mas você é o cara que tem a carta na mão, você que tem agora todas as possibilidades de contratação. Se você quiser mudar o treinador, muda. Ele foi inteligente, já é um passo inteligente. Sim. É um passo inteligente. Não, isso aqui fica, eu quero, o senhor está me dando essa possibilidade, então eu quero que ele fique. Já é um passo importante. A manutenção, né, nesse caso do Felipe Luiz. Ponto. Agora, o Flamengo vai caminhar de uma outra maneira. Não sei se correta, se errada, se diferente. Diferente, No mínimo é diferente do que o Flamengo adotou até aqui. Né? Agora muda um pouco da trajetória, um pouco dessa experiência de um dirigente que vem do futebol europeu. A passagem dele por Portugal é uma passagem longa. Né? Ele trabalhou muito tempo no futebol português, estava no futebol da Croácia, já tinha passado pelo futebol da Grécia e tal. E ele é um cara que entende muito bem esses movimentos de mercado. Então vamos ver como é que ele vai se relacionar, primeiro, com a chegada dos jogadores do Flamengo, com a manutenção do elenco, como é que esses jogadores vão analisar esses fatos, quais serão as possibilidades de investimento, como é que ele vai reagir a esses investimentos. Acho que o pessoal que faz a retaguarda do Flamengo, o scout, a verificação de atletas pelo mundo, vai ter um trabalho muito insano, um trabalho muito intenso, porque ele diz, quem se enquadrar naquilo que a gente pensa, continua. Se não se enquadrar naquilo que a gente pensa, a gente vai mudar. Né? Não vai ficar. Então é muito assim, o presidente do Flamengo deu a ele a chave do CT, deu a ele a chave do elenco
E ele é que vai montar isso. Então, o presidente do Flamengo deu a ele todas as possibilidades. Cabe a ele agora, sabe como é que é o negócio? Meu pai falava assim, dá corda. Vai dando corda. Você dá corda. Se o cara for inteligente, ele vai usar a corda para um monte de coisa boa. Sim. Se ele não for, ele vai se enforcar. A gente fala muito, né, Zinho, Pascoal, sobre a questão de ter já entregue o departamento de futebol anteriormente. No caso ao Jorge Jesus, que era um treinador, não era um especialista, não era um diretor de futebol. E funcionou muito bem. No período em que o JJ comandou o Flamengo, ele comandou também esse entorno, não de contratação, mas de gestão, e funcionou muito bem. E aí, depois disso, houve uma crítica no sentido de a diretoria não ter o controle, assim. O que pode ser feito de diferente, sabe, agora, Prazinho? De repente, o BAP, se por acaso tiver algum problema em precisar demitir essa figura do diretor de futebol e colocar outra no lugar, que não esteja alheio ao que acontece internamente, assim. Você acha que só o fato de ser um diretor e não um treinador já é positivo nesse sentido? Não, eu acho que, assim, como eu falei anteriormente, o Boto está chegando num time totalmente estruturado, financeiramente, administrativamente, com o elenco já montado, ajustes a serem feitos, dependendo do que aconteça durante a temporada, com a recuperação de atletas que já estão no clube. Então, assim, a tendência é o Flamengo brigar pelos títulos. Nós temos convicção disso, né? Acho que vocês... O Pascoal e você também, o Flamengo é favorito, com outras equipes, é favorito a conquistar títulos. Você vê, não fez uma temporada brilhante, foi campeão da Copa do Brasil e ficou em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Com todos os problemas que aconteceram, eu perdi as contas de quantos jogadores ficaram de fora com contusão no Flamengo. E assim mesmo o Flamengo, ao longo da temporada, foi buscar reforços, foi se reforçar, porque financeiramente tem condição para isso. Então, eu acho que assim, o Boto chega num clube que vai proporcionar para ele Há uma responsabilidade grande, claro, porque se a gente, infelizmente, sabe que no Brasil o resultado fala por tudo. Ele pode chegar aqui com ideias maravilhosas, com uma administração boa, com a gestão de clube muito boa, com uma liderança dentro de um CT de treinamento, como foi falado. O futebol é seu, é contigo. Ele já até falou que acho que vai fechar o CT, vai blindar para a entrada de muita gente. Eu acho bom, mas ao mesmo tempo ele traz uma responsabilidade, porque a gente sabe que tem muita gente no meio do futebol, os conselheiros, a diretoria, muita gente que gosta de estar ali, gosta de estar próximo. Então, assim, realmente tem que dar esse apoio para ele. Eu trabalhei nesse meio, sei como é que é, o Pascoal também. A gente às vezes quer fechar o vestiário no dia do jogo, é uma dificuldade, porque o próprio presidente, ele quer ser o primeiro a chegar lá, entrar na hora que quiser, na hora que vai, e é a hora que quer só deixar os jogadores, só a comissão técnica. Então tem que saber administrar isso. Eu acho que ele, com esse apoio que o BAP está dando, essa confiança que o BAP está dando para ele com a mentalidade europeia que ele tem de profissionalismo, de disciplina, né, de trabalho em equipe, de força, de grupo, com o que o Flamengo tem condições ótimas para dar certo o trabalho. Agora, é importante o seguinte, o resultado não acontecendo, a pressão de fora que vem, de imprensa, de torcida, de empresários de jogadores, porque a gente sabe que o ambiente de futebol é assim, tá tudo bem, tá dando certo, tá ganhando, até quem tá com um biquinho, que tá insatisfeito, não tem força para reclamar. Quando os resultados não vêm, o entorno do futebol, que começa também lá dentro, né, os grupos que existem, começam a pressionar o cara que está na frente, está de frente. Então eu espero que o BAP seja forte para, nos momentos que, se acontecer, que infelizmente isso é normal no futebol, você não consegue ganhar tudo, tem outras equipes se preparando, se fortalecendo, também fazendo trabalho profissionais, ótimos, excelentes, né? A gente está vendo todo mundo se reforçando, todo mundo se estruturando, e só vai vencer um. Aí o resultado não vem, aí que a gente vai ver como é que vai ser essa administração,
O futebol brasileiro tem as suas diferenças nesse sentido da Europa. Então aí vamos ver como é que vai ser. Mas eu de coração, espero que dê certo, que ele faça um ótimo trabalho, independente do resultado, que olhem para o trabalho que está sendo feito, que ele falou que vai mergulhar na base também, vai incentivar o trabalho da base, a revelação dos jogadores. Espero que também tenha a manutenção dos jogadores, que quando revele não saia tão cedo, que o garoto possa ser lapidado e moldado no clube. Aí é uma opinião minha para os clubes brasileiros, não é só para o Flamengo, né? Que os jogadores possam virar jogadores de verdade ainda aqui, para não serem lapidados e moldados lá fora. Né? Às vezes uns batem e voltam rapidamente, e às vezes uns que tem uma repercussão que a gente acredita que vai virar aquele jogador de seleção, leva mais tempo, não é assim. Então, assim, que não seja o resultado o fator determinante para que o Boto possa ter tranquilidade de desenvolver o trabalho dele. Eu espero que isso aconteça, porque ele falou, se a coisa não der certo, eu sou o culpado, saio eu. E aí não seria bom sair logo assim. Passou 6 meses, não ganhou um título, passou uma temporada, de repente não foi o trabalho que se esperava de conquistas, de campeão de Libertadores, de campeão da Copa do Brasil, porque hoje em dia está parecendo que esses clubes mais estruturados, ganhar um título no ano já não é bom, já não é o suficiente. Você classificar para Libertadores, ficar entre os 4 melhores, já não é bom. Já tem pressão, já tem que ser mandado embora. Eu espero que não, para que ele tenha tempo de desenvolver o trabalho dele. Essa é uma mudança de mentalidade do futebol brasileiro, né, Pascoal? Inclusive, essa questão também que ele coloca de fechar o CT, de botar a família em outros hotéis, isso também, se eu não estiver enganada, é algo que não é tão comum assim no Brasil. Às vezes, por exemplo, se você tem uma concentração, naquele hotel da concentração só ficam os jogadores, né? Eu já vi aqui em Copas do Mundo, por exemplo, a Alemanha, o pessoal traz toda a família, fecha um hotel e traz a família junto e participa da Copa do Mundo, né? A Alemanha é aquele país que joga alguma coisa parecida com futebol, mas sempre está na final da Copa do Mundo, né? Então a gente tem que levar sempre em consideração o que eles fazem. Eu acho que nesse caso do Boto, é muito mais um aprendizado para ele, né? Ele vai saber como é jogar Libertadores, como é que vai ser jogar em 4.100 metros de altitude, como é que vai ser jogar no frio, como é que vai ser jogar no calor, qual é a dimensão do Brasil que ele vai ter que atravessar, o país inteiro para jogar futebol, vai ter que sair de Fortaleza para jogar em Porto Alegre, né? Vai ter que sair do Rio de Janeiro para jogar em La Paz, em Oruro, seja lá qual for a cidade que acabe aparecendo para o Flamengo jogar na sequência da Libertadores da América, e que ele tenha o preparo total do time para jogar o Mundial de Clubes. Sim. Né? Porque eu acho que a grande joia dessa temporada é o Mundial de Clubes. Né? E a gente está vendo aí a movimentação de mercado, como é que as coisas estão sendo feitas, e o passo do Flamengo é trazer alguém para... A janela do Mundial de Clubes é essa, janeiro. Né? Porque o Mundial de Clubes começa na metade de junho e a janela de transferência do meio do ano não vai estar aberta. Não, é de julho para agosto. Então, a movimentação que você está vendo agora do mercado é uma movimentação que conduz a isso. Então, o que fez o Flamengo? Eu acho até que o presidente do Flamengo, o novo presidente do Flamengo, agiu corretamente, né? Ele traz o diretor de futebol, já tem o treinador e agora ele tem que dar andamento. Poxa vida, o Cebolinha vai jogar, né? O Cebolinha vai se recuperar para jogar. Sim, o Pedro vai jogar, né? O Pedro, a expectativa é que ele volte a estar em forma, com condição de jogo, no meio do ano, na data do Mundial. Então, assim, esses caras são muito importantes para o Flamengo, de uma forma geral. O Wesley vai ficar? Ele deu uma entrevista aí no outro dia falando, eu não sei se eu vou ficar, se eu vou embora, que o meu empresário está resolvendo com o Flamengo, se eu fico, se eu saio. Então, tem essa dúvida. Quem é que vai ficar, quem é que vai sair? Né? O meio-campo vai ser modificado? O volante vai sair, vai ficar? Qual o volante que vai chegar? Qual é a posição? Como é que o treinador, o Felipe, conversou com ele? Como ele gosta da montagem do time? Vamos discutir isso. Que tipo de jogo você quer? Porque o elenco tem que, no meu modo de ver, tem que contemplar, né, as coisas que o Flamengo pensa primeiro, como é que o Flamengo joga e como é que o treinador pensa. Porque não adianta você montar um time como o Tite montou,
E aí a torcida fica reclamando todo jogo. O Respostinha toda hora fica, esse cara aí não vai dar, porque esse cara é o Tite, amarra o time, chegou. O Respostinha é danado. Então, tem um monte de Respostinha. Natal, você falou com a Respostinha? Já falei com o Respostinha. O Respostinha tem algumas coisas. Ele não gostou, por exemplo, de como foi feita a despedida do Davi Luiz. O Respostinha não gostou. Ele reclamou, falou isso aí não é assim. Calma, Respostinha. O Boto falou disso, daqui a pouco a gente mostra. Não é assim que a gente trata a coisa, trata jogador importante. O Respostinha não gostou, não. Não gostou, não. Mas o Respostinha, às vezes a gente fala de um emblema, de uma pessoa emblemática, que é o Respostinha. Por quê? Porque ele encarna essa coisa do torcedor da arquibancada. E o que vem de lá é essa versão que a gente tem a respeito dessas situações. É o Cezinha no Fluminense, né? Sim, cada um tem... Vadim da Tupi, tem cada uma galera aí tem, o Mão de Morto Tricolor. Cada um tem. Tô falando sério. Mão de Morto Tricolor. Você não conhece ele? Conheço ele, gente boa. Então, tô falando, tem todos eles. Todos eles são pessoas que existem. Sim, né? claro. São pessoas que existem. E cada são retratos da torcida, né? Cada um com a sua vertente Agora, do torcedor. Eu vou te falar uma coisa. O Respostinha não expôs laranja com ninguém. O Zinho, que é campeão do mundo, ele tem preferência. E ele falou de uma coisa aqui que eu quero saber quanto tempo dura pela experiência de vocês e se dá certo ou se depende muito de perfil de elenco, assim. Essa coisa de fechar CT, de botar a família em outro lugar. O Zinho já falou que beleza, mas vamos com calma. Então vamos ouvir o Boto falando sobre isso pra gente entender aqui como é que pode funcionar essa balança? Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver, eu tive com o jogador tal, não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar. Ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. A questão do CT eu concordo plenamente, assim, se não está ali como imprensa com direito, né, dado pelo clube de fazer essa cobertura, se você não tem nenhuma função dentro do clube e é um dia importante, a menos que seja um treino aberto, aí existem as exceções. Eu confesso, Zinho, você falou da questão da família no hotel, de um outro trecho que ele cita, né, que não vai ter isso, que concentração é concentração. Eu confesso que eu fico com dúvida em relação à maleabilidade disso, sabe? Em relação às exceções, que a regra seja essa, eu concordo, mas eu acho que se não houver uma maleabilidade, isso pode gerar um conflito. Sem dúvida. Mas, assim, a questão de adaptação. Acho que o Boto está certo, ele está chegando, ele tem a metodologia de trabalho dele, gosta de um ambiente mais fechado. Eu, particularmente, acho também que isso funciona, né? É o local do trabalho. Gente, em qualquer profissão, né? A gente está falando do futebol, claro, que é essa paixão e tal, mas o futebol, para muita gente, é o entretenimento. É a coisa da paixão. Mas os profissionais ali é o sustento, é o ganha-pão. E você ter um ambiente mais fechado para eles trabalharem, de desenvolver suas ideias e não ter muito X9, o que ele quis falar é isso aí. Vaza-se muita coisa, sai muita coisa, porque é muita gente circulando, é muito contato, é muita facilidade. Eu entendo o que ele está falando, agora ele está chegando e vai entender como que é o clube, como é que é aquele momento, que aí acho que vai, como você falou assim, maleável, né? Esse dia é um dia especial, você quer receber uma pessoa que vai fazer uma visita ali, mas não é um dia de trabalho, não é um dia de treinamento, não é um dia, né, de uma preparação muito importante para o jogo. Tudo isso ele vai se adaptar, ele vai entender como é e eu acredito que na Europa também, eu não joguei num clube europeu,
Não posso dizer como é que era o dia a dia no CT de treinamento, mas acredito que tem aquele dia ali que o cara recebe uma pessoa, uma visita ali de um ou de outro. Não digo nem só de parente, não. Está se focando muito no negócio de família. O jogador vai ter o dia dele de folga, ele vai para casa ver a família, né? A não ser que seja um dia especial, o dia das crianças. Hoje você pode trazer seu filho aqui e tal, passar o dia com ele, onde você trabalha. Então isso é normal. Agora, no dia a dia, gente, o cara ganha o salário dele para exercer a profissão dele. Então não tem que ficar com pensamento em outra coisa, concentração, ir lá no seu horário de trabalho, se dedicar 100% para isso, só eles ali, só quem é envolvido nesse trabalho, quem trabalha ali no CT, eu acho que é o normal de qualquer empresa, de uma coisa séria e profissional. Eu sempre digo que o futebol é lazer para quem vê. Sim. É profissão para quem está dentro do campo trabalhando. Então o Zinho está perfeito no que ele disse. Quem está dentro do campo é profissão. E o Boto, na minha visão, age corretamente nesse sentido. Ponto. Mas ele vai tomar pressão. Da mídia que circunda o Flamengo, tem mais de uma dezena de canais especializados em Flamengo. Eu nem sei se... Acho que quase uma centena, né? Mais de uma dezena, porque eu estou sendo bonzinho. Tem quase uma centena de canais especializados. É uma dezena que está sempre no dia a dia, pelo menos, né? Isso sim. E tem muita coisa em torno do Flamengo. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é muito... Por isso que o Flamengo é esse, né? Esse fenômeno, essa maravilha que é o Flamengo. Isso é um espetáculo. Todo mundo quer estar perto do Flamengo. Eu entendo que quando ele diz que o hotel do Flamengo, da concentração, vai ser separado, a família pode ir, mas vai ficar em outro hotel. Eu entendo isso que ele está dizendo. Eu não acho que isso... Eu acho que os jogadores podem ter o contato com a família, mas terão horários, terão situações para isso. Eu acho também isso deve ser pensado. Muitas vezes aqui no Brasil as coisas são levadas de uma outra maneira. Como ele disse que o avião será reservado e o avião reservado será da delegação, a gente sabe que no Brasil não funciona muito bem assim, porque uma parte da delegação, uma parte do pessoal do conselho, do pessoal que votou aqui, daquele que é um amigo que deu uma mão, o outro que o patrocina. Você sabe como é que funciona isso? Não é? Eu não preciso contar essas histórias, porque todo mundo sabe como é que acontece. Né? Agora, se o BAP vai ter esse voo fretado só para o time e um outro voo fretado para os convidados e aqueles que vão viajar junto... Aí vai dobrar o custo da operação, né? É uma outra situação. É uma outra situação. Sim. Eu estou indo passo a passo, enumerando todas essas situações, porque isso existe no futebol. As pessoas gostam de viajar com a delegação, gostam de estar próximos da delegação, do presidente, do treinador, dos jogadores. Eu acho que isso acontece no futebol brasileiro. O que ele está tentando é fazer uma blindagem. O que ele está fazendo nesse primeiro momento? Né? O que geralmente fazem os governantes quando assumem países, quando assumem cidades, quando assumem governos estaduais. Né? Fecha tudo. É tudo na minha mão. Tá aqui, meu conjunto de regra é esse, né? Quando o tempo vai passando, você vai vendo que aqui vai melhorar um pouquinho aqui, vai melhorar outro pouquinho ali, porque é assim, gente. A pessoa quer o poder na mão e depois, com o poder na mão, ela vai distribuindo as benesses. Sim. Vai distribuindo aquilo que entende. Então, ele está com tudo na mão agora. E a partir daí, ele vai tomar pressão nesse primeiro minuto, nesse primeiro momento aí, de todos esses canais ligados ao Flamengo. Ele vai tomar pressão. Por quê? Agora, X9 não adianta, assim. O X9 é danado, assim. Esse é danado. Ele está sempre enfronhado em alguma coisa. Para vazar informação, não precisa necessariamente abrir treino, não. Às vezes, com o treino fechado, tem informação que sai também. Então é isso aí, galera. José Boto foi apresentado como um novo dirigente do Flamengo, o cara responsável pela formação do elenco, responsável pelas novas contratações, e já estamos de olho aí em um possível reforço, jogador que hoje defende o Shakhtar Donetsk, e o Flamengo está próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Flamengo abre negociação pela contratação do atacante do Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré é um dos alvos do Flamengo para substituir Gabigol. O mercado de transferência ainda não abriu, mas o Flamengo já está de olho na contratação de reforços.
Um deles é o atacante Lassina Traoré, de 23 anos, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Segundo informações do GE, Lassina Traoré chegou ao Shakhtar Donetsk em 2021 por conta de José Boto, que trabalhava no time ucraniano na época. Agora o dirigente português busca a contratação do atacante para o Flamengo, né? Com a saída de Gabigol, o Flamengo, é claro, teria que ir ao mercado da bola para repor essa peça. Não é fácil contratar um jogador que possa substituir Gabigol. É claro que o atacante não vinha vivendo um bom momento, mas temos que contratar uma boa peça para que a temporada seja bastante proveitosa. Alguns jogadores ainda estão lesionados, né, se recuperando de lesão. Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo até já voltou, mas também é um jogador que merece cuidados. Então são jogadores que, estando 100%, tem tudo aí para ajudar o nosso Mengão. Com isso, o Flamengo vai ao mercado da bola em busca de repor essa peça aí, já que Gabigol não vai permanecer em 2025. José Boto, inclusive, já abriu negociações com o Shakhtar Donetsk para a contratação de Lassina Traoré. No entanto, as conversas ainda não avançaram, visto que o atacante tem contrato com o time ucraniano até junho de 26. Um dos pontos que o Flamengo ainda analisa é a condição física de Lassina Traoré. Isso porque o atacante passou por uma lesão grave no joelho recentemente. Por esse motivo, o clube carioca ainda não entrou firme nas negociações pelo atleta. Lassina Traoré chegou no Shakhtar Donetsk em 2021, depois de 3 temporadas no Ajax da Holanda. Pelo clube ucraniano, o atacante soma 83 jogos, com 21 gols e 13 assistências. O atleta é mais utilizado como centroavante, característica que o Flamengo precisa para 2025, né? Os números dele é bastante interessante. É claro que não é nenhum craque, até porque eu nem conhecia esse jogador, mas de acordo com essa informação, é um atleta que Boto já o conhece, então tem tudo aí para ter um desfecho com um final feliz. É claro que o Flamengo vai analisar a condição física, né? Que de acordo com a matéria, ele sofreu uma grave lesão no joelho recentemente, então vai passar pelo scout do Flamengo, pela análise clínica, para ver se o jogador não poderia estar gravemente lesionado, né? E a contratação poderia melar. Então, esse é um jogador que entrou de vez aí na mira do Flamengo, assim como também Roberto Firmino, mas Firmino é um pouco mais complicado porque o jogador hoje tem um dos seus maiores salários na Arábia Saudita, 13 milhões de reais por mês. Para ele vir para o futebol sul-americano, para jogar no Flamengo, teria que baixar consideravelmente os seus vencimentos para que assim vestisse a camisa do clube carioca. E penso eu que nesse momento ele não vai fazer essa vinda para o futebol brasileiro. Então o Flamengo já se movimentando aí e buscando o plano B, que é o jogador do Shakhtar Donetsk. Na sua opinião, seria um bom reforço para a próxima temporada? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários.